Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Dalex Góes, jornalista. É provável que você conheça o meu trabalho ou já deve ter visto alguma publicação ou então assistido a algum vídeo, quase sempre tratando de política ou fazendo comentários e análises políticas. O que muita gente não sabe é que, na verdade, essa não é a minha maior expertise. Naturalmente, essa é uma das expertises, eu dedico bastante tempo a isso, mas talvez a minha principal atividade seja a pesquisa e o conhecimento da Bíblia. Aqui na minha casa, todos os dias, nós lemos um capítulo da Bíblia. E essa é uma prática que eu já venho trazendo na minha vida há muito tempo, desde muito jovem. Por conta disso, com essa metodologia, eu já consegui ler a Bíblia algumas dezenas de vezes. Então, eu leio e faço um estudo profundo de alguns temas específicos. Por conta disso, a partir de hoje, eu vou trazer para vocês aqui alguns pensamentos, algumas orientações e mais ou menos a metodologia que eu utilizo para que vocês possam também utilizar nas suas casas. Nesse processo de leitura diária de um capítulo bíblico, eu já estou novamente no livro de Marcos, no capítulo 2. E eu tenho colocado, comecei ontem, na verdade, nas minhas redes sociais aí, algumas publicações dessa leitura que eu faço diariamente, e estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês, para servir como referência para você entender mais ou menos como é que eu faço aqui na minha casa e pode ser que isso seja útil para você também aí. Então, como é que eu faço? Como é que a minha metodologia de estudo da Bíblia, né? Para muita gente que até me perguntou no chat privado. O que é que eu faço? Vamos lá. Eu leio a Bíblia, como disse, desde o princípio ali, já estou no livro de Marcos, capítulo 2. Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês aqui. Você vai começar a leitura do livro de Gênesis, se você for começar do princípio, ou se você quiser começar das chamadas escrituras gregas, que é quando trata basicamente de Jesus Cristo ali, né, o livro de Mateus. Então, você começa a leitura pelo capítulo. Né? Como eu disse, eu leio todos os dias um capítulo, pelo menos. E aí eu faço as considerações. Então, deixa eu te mostrar, por exemplo, nesse caso aqui, como é que seria, né, para você entender. Então, eu faço a leitura ali, no livro de Marcos, né? Dias depois, quando Jesus retorna a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Você vê que ele está narrando uma história. Marcos está falando uma história de um episódio especificamente, né? Nesse episódio, Jesus foi à cidade de Cafarnaum, né? E aí chegou a notícia de que Jesus estava lá. Ele então foi a uma casa, Jesus estava hospedado em uma casa, essas pessoas foram à casa onde Jesus estava hospedado, e junto com essa multidão, havia pessoas dentro da casa e fora da casa, todos para ouvirem Jesus. Chegou então 4 homens com um paralítico, e eles não conseguiram entrar. Tinha gente dentro, né, então não tinha como entrar, e tinha muita gente fora. Então o que é que eles fizeram? Veja, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Então, essa leitura, ela é autoexplicativa, né? Você vê o que estava acontecendo ali. Então, como é que você faz os destaques? Bem, primeiro você faz a leitura e aí você pergunta: como é que isso pode influenciar a minha vida hoje? E a segunda pergunta: como é que isso pode me aproximar de Deus? São as perguntas que eu me faço. Então, nesse caso em específico, né, o que você aprende dessa lição? Veja, ah, todas as pessoas ali queriam ouvir Jesus. Todas as pessoas queriam ouvir Jesus. Esses 4 homens, com essa pessoa, muito provavelmente familiares ou amigos, né, dessa pessoa que estava numa maca, eles queriam um benefício, eles queriam a cura para aquela pessoa. Mas as coisas não são tão fáceis. Percebe o que é que eles tiveram que fazer? Veja, é aí onde mostra aquele ditado, né, que diz que quando você quer, você procura um meio, uma forma.
Quando você não quer, então você procura uma desculpa. Esse caso, né, que a gente está vendo aqui no livro de Marcos, é uma dessas provas. Veja que nesse caso em específico, aqueles homens queriam um resultado, eles queriam a cura daquela pessoa, daquele paralítico. Então, o que que eles fizeram? Bem, eles poderiam ver o obstáculo. Há muita gente aqui querendo ouvir Jesus Cristo. A casa estava lotada tanto dentro quanto fora. Então, vamos esperar um outro momento? Vamos ver se numa outra ocasião a gente consegue falar com Jesus? Foi isso que eles pensaram? Não, não foi isso que eles pensaram. Eles disseram: não, a gente quer a cura dele. Nós acreditamos que Jesus pode fazer isso, portanto, vamos fazer esse sacrifício. O segundo ponto que a gente aprende disso é da fala de Jesus. Olha que interessante, né? Novamente aqui, deixa eu trazer para vocês. Veja que ao final, no versículo 5, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Essa fala de Jesus ela é muito interessante, né? Porque ela mostra a causa, a razão dos males que acometem toda a humanidade. Jesus deixou claro que a causa central das pessoas estarem doentes, a causa central da velhice, dos problemas, enfim, de tudo o que acontece no mundo, está diretamente relacionado ao pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, lá Paulo fala que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado. Mais à frente, depois ele mostra no versículo 17 e continua naquele capítulo 5 inteiro, raciocinando, refletindo, que como através de um só homem entrou o pecado no mundo, através de um só homem entrou também a redenção, a salvação, que foi Jesus Cristo. Então, em Adão todos morrem, diz Paulo, mas em Jesus todos são vivificados. Então, veja quantas lições nós aprendemos na leitura de apenas 5 versículos do capítulo 2 do livro de Marcos. Mas a gente pode continuar. Deixa eu trazer para vocês aqui o próximo slide dos próximos versículos. Diz aqui, ó. Alguns mestres da lei, continua dizendo aqui o versículo, estavam ali sentados e pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, Jesus dirigiu-se ao paralítico ali e disse: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Agora, ele finaliza aqui dizendo: o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andante diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Mais uma vez, né, a gente aprende aqui lições importantíssimas na leitura também desses versículos seguintes do capítulo 2 do livro de Marcos. Veja, a plebe, as pessoas, o povo comum, eles estavam em busca de Jesus. Alguns por questões extremamente egoístas. Eles queriam que as suas necessidades materiais, que as suas mazelas, que as suas doenças fossem curadas. Mas Jesus não se negou a fazer isso, né? Mesmo que fosse por interesses próprios, egoístas, mas aquilo revelava que Jesus falava mais sobre Jesus do que sobre as pessoas. Aquilo mostrava que Jesus era o Filho de Deus e, portanto, como Filho de Deus, Jesus tinha uma capacidade extraordinária, uma capacidade diferente de todos os que já vieram ele, de todos aqueles que o antecederam e depois de todos aqueles que o precederam. Então, aquilo tudo falava mais sobre Jesus do que sobre as pessoas. Mostrava que, de fato, ele era aquele dos quais os profetas falaram. Ele é aquele que as profecias estavam se cumprindo. Ele é aquele, por exemplo, do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz que o mensageiro do pacto viria para fazer um pacto para um reino
com aqueles que lhe fossem leais. E é justamente o que está acontecendo ali. Mas perceba como os líderes religiosos daquele tempo tratavam a Jesus. Eles questionavam a autoridade, eles estavam no pé de Jesus, eles estavam indo onde Jesus ia, porque eles queriam pegar alguma coisa para depois usar isso como Jesus para matá-lo. Essa é a verdade. Eles já queriam matar Jesus. Mas olha que coisa curiosa. Quem é que queria matar Jesus? Eram os líderes. Se nós traduzíssemos para os nossos dias, seria o seguinte: os pastores de hoje, que eram os líderes daquela época, juntaram-se todos ali e eles queriam matar Jesus Cristo. Nós aprendemos uma grande lição nisso. Você percebe que o fato de alguém ser um pastor ali não diz muita coisa a respeito daquela pessoa em específico? Quantos casos nós temos visto de pessoas chamadas pastores, mas que têm um estilo de vida que não reflete em nada aquilo que a Bíblia prega? Ao contrário, temos visto aí pastores esfolando as ovelhas, extorquindo as ovelhas, tendo uma vida fantástica às custas dessas ovelhas. Ou então pessoas que manipulam essas outras pessoas. Esses pastores utilizam a autoridade divina, falam em nome de Deus para conseguirem objetivos egoístas, pessoais, para si mesmo. E não é de agora. No livro de Marcos, nós estamos vendo que os líderes, os pastores da época de Jesus, estavam tentando matar Jesus e buscando formas de usar as falas e as ações de Jesus contra Jesus. Foi isso que os pastores da época de Jesus estavam fazendo com ele. Hoje não é diferente. Portanto, muita cautela àqueles que você chama de pastores. Muita cautela àqueles que dizem receber visões, que Deus falou com eles, que tocou no coração, que o Espírito Santo revelou para eles. Não significa que isso não possa acontecer. Não, não significa isso. É provável que isso aconteça? Sim. Mas é fácil de você perceber, de fato, quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. O próprio estilo de vida da pessoa, os frutos do Espírito Santo falam nessa pessoa. A maneira como ela trata os outros, a maneira como ela se refere, né, o estilo de vida dela, os seus objetivos. Então, quando é coisa que a pessoa está buscando fama, dinheiro, a autoridade exacerbada, diferente daquilo que a Bíblia fala, são alguns dos indícios que mostram que essa pessoa é de fato um grande falso profeta. Um outro ponto são esses pastores que dizem receber essas mensagens de Deus e essas mensagens não se cumprem. Eu vi alguns falando, por exemplo, do que aconteceria nos Estados Unidos. Eu vi alguns desses chamados pastores que recebem revelação de Deus dizer que o Bolsonaro iria voltar ao poder e que que Deus revelou que as forças armadas, o exército iria entrar, iria intervir e Bolsonaro iria voltar ao poder. Mas isso não se cumpriu. E essas pessoas conseguem mesmo assim ludibriar, enganar, manipular outras pessoas. Então, num simples relato que nós estamos vendo aqui, né, você tem como tirar muitas lições, né, muitas reflexões. Vamos continuar aqui para que você entenda nesse modelo como eu utilizo para estudar então a palavra de Deus. Vamos lá. O próximo diz aqui, ó. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Então, Jesus saiu daquela casa, foi para a beira do mar, e lá as multidões o seguiam, né? 14. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Jesus disse: Siga-me. Disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. 16. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Agora, ouça a resposta dada por Jesus no versículo 17. Ao ouvir isso,
Jesus lhes disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Mais uma vez, nós aprendemos várias lições na leitura aí desses versículos, né? Primeiro, chama muito a atenção o fato de que, novamente, aqueles pastores daquela época, os chamados fariseus, escribas, saduceus, eram os líderes religiosos, eram as pessoas que eram os pastores daquela época, novamente estavam no encalço de Jesus Cristo, estavam perseguindo Jesus, porque Jesus fazia o que eles não faziam. Jesus ajudava as pessoas a refletir. Jesus levava o conhecimento exato da Bíblia para aquelas pessoas, enquanto os fariseus, saduceus e os escribas retinham aquilo só para eles, porque aí eles eram a autoridade. Não é isso que fazem vários pastores hoje em dia? Eles não são os escolhidos que recebem a palavra de Deus e que o Espírito Santo fala com eles e é que as revelações vêm para essas pessoas? Essa não é uma maneira moderna, semelhante ao que os escribas e fariseus faziam, de fazer com que as pessoas vejam nessas outras pessoas uma autoridade que elas não possuiriam? Quem é fulano de tal, pastor de tal lugar, que é youtuber ou que vai para internet? Quem seria esse sujeito se ele não usasse Deus? Qual autoridade essa pessoa teria? Nenhuma. Qual importância essa pessoa teria? Nenhuma. Mas usar Deus, usar o nome de Deus, é uma prática antiga e continua funcionando, porque atribui-se a Deus falas e objetivos teus. E, infelizmente, as pessoas acabam acreditando. Como haviam judeus, israelitas, que acreditavam nos fariseus, que acreditavam nos saduceus e nos escribas. Note que, mais uma vez, eles estavam perseguindo ao Filho de Deus. Agora, o que chama atenção é que eles disseram: olha, Jesus está falando com os cobradores. Os cobradores de impostos, naquela época, eles eram muito mal vistos. Por quê? Porque eles eram os representantes de Roma lá na Judéia, em Jerusalém, naquela região inteira. Então, para você entender, eles eram judeus que cobravam outros judeus. Entende? Então, eles eram responsáveis, Roma designava eles para irem na casa dos outros ali, para cobrar o imposto. E quando eles não pagavam, eles eram muito duros. E a grande maioria desses cobradores de impostos eram extorsores, eram enganadores e eram ladrões. É provável que esse Levi fosse um desses, também um corruptor, um ladrão que extorquia os outros irmãos judeus. Mas onde estava Jesus? No meio dos ladrões, dos extorsores. E isso mexeu naquela aura de santidade que aqueles líderes religiosos queriam passar. Eles, inclusive, usavam aqui na testa, né, uma caixinha que continha os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos ali, para mostrar o quanto eles eram santos. E as vestimentas. Então, eles queriam mostrar que eles eram diferentes da multidão. Jesus não. Jesus quis mostrar que ele era mais um da multidão. E aí ele usa essa frase muito interessante aqui no final para você ver, olha, até grifei. No 17, ao ouvir isso, Jesus lhes disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, Jesus não tinha essa aura de santidade, de ser de não se misturar com a plebe, com as pessoas, com os cobradores. Não, pelo contrário. Jesus entendia que ele estava ali para salvar aqueles que necessitavam da salvação. E quem precisa de médico são os doentes e não as pessoas sãs. Isso me faz lembrar muita coisa. Por exemplo, talvez um dos casos mais recentes, bastante conhecidos, é de uma garota de programa que virou celebridade, como muitas outras aí, né, chamada Andressa Urach.
essa moça se prostituiu durante muito tempo e fazia um monte de trabalhos, essa coisa toda. E, de repente, de uma hora para outra, ela foi e se converteu e foi para uma igreja, acho que Igreja Universal, enfim. E aí essa moça, eh, disse que não iria sair daquele mundo, que estava sendo curada e foi liberta, essa coisa toda. Passou algum tempo depois, talvez ela tenha se desapontado com a religião, não com Deus, não com a Bíblia, mas com a religião, a instituição, e por conta disso, ela voltou à sua prática antiga e voltou a fazer novamente os seus programas e os seus vídeos, eróticos. Recentemente eu vi uma matéria, não cheguei a ler, mas vi uma citação, de que ela, acho que voltou a dizer que não vai parar e que não vai continuar com essa vida ou alguma coisa nesse sentido. Naturalmente, algumas pessoas passaram a condená-la por causa disso. Essas pessoas, elas realmente não entendem a essência do que está na Bíblia, porque se lessem a Bíblia, se lessem textos como esse, do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, iriam entender. Jesus disse que ele veio para curar os doentes. Não foi para os sãos. Não foi para aqueles que acham que são bons. Não são para aqueles, como diz a Bíblia, os fariseus que batem no peito e quando oram para Deus dizem: olha, Deus, eu sou muito bom porque eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E do outro lado tinha um pecador, Jesus fez essa ilustração, que disse: ó Deus, quem sou eu? Eu não sou digno de nada, não sou digno de que o Senhor me ouça, que olhe para mim e tal. E Jesus mostra, naquela ilustração que faz, que Deus está propenso a ouvir a oração daqueles que são pessoas humildes de coração e que entendem que são pecadores, porque nada é por mérito próprio. Se você tem algum tipo de dom, você só tem esse dom porque Deus te concedeu. Se você administra algum tipo de riqueza, você só tem essa riqueza porque de alguma maneira Deus permite, porque Ele é o dono de tudo. Nós não temos nada que não seja herdado de alguém. Tudo que nós temos. Então, se eu tenho olhos, se eu tenho boca, se eu tenho mãos, se eu reflito, se eu penso, enfim, tudo o que eu tenho, eu só tenho porque Deus originalmente pensou e criou isso tudo. Então, que motivo a gente tem para ser orgulhoso, para achar que a gente é melhor do que alguém? É isso que diz o capítulo o versículo 17 do capítulo 2 de Marcos. Está vendo como a leitura da Bíblia pode ser realmente infinitamente muito proveitosa para aqueles que querem? Muita gente diz: "Ah, mas a leitura é enfadonha". Não, ela é enfadonha se você não fizer as aplicações, se você não refletir, se você não ponderar. Mas se você trouxer o conhecimento da Bíblia e aplicar no seu dia a dia, você percebe como o conhecimento da Bíblia é importantíssimo. Para finalizar esse capítulo 2, para que você tenha aí como referência como eu faço, vamos aos versículos finais. E aí aqui a gente conclui. Ah, não, a gente são os últimos, penúltimos versículos, né? Diz aqui, ó. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, disse Jesus. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha a rasgaria, deixaria então um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebataria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Veja como Jesus raciocinava e usava coisas do cotidiano dos judeus ali. Quando os fariseus perguntaram: ah, mas e aí, vocês não jejuam? Que feio, porque os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuavam e vocês não. E Jesus disse: mas para que vai jejuar se eu estou aqui? O jejum seria uma forma de você, de alguma maneira, sensibilizar Deus ali para conseguir uma causa. Jesus já estava ali naquele momento. Jesus foi a salvação, quer dizer, toda a Bíblia foi criada, toda a Bíblia foi pensada, toda a Bíblia foi escrita para aquele momento. O momento era Jesus estava na terra para salvar a humanidade. Então, assim,
nada faria, não faria sentido algum que os discípulos fizessem qualquer tipo de jejum enquanto Jesus estivesse ali, porque ele era o prometido. Todas as escrituras foram feitas e criadas e desenvolvidas e pensadas e as profecias foram feitas para aquele momento. Então não faria sentido. No entanto, Jesus disse: "Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão." Então Jesus não disse que jejuar era algo errado. Jesus só disse que para aquele momento não era necessário, não tinha uma razão, não tinha um porquê, mas que eles deveriam fazer isso. E depois ele começa a mostrar ali como se você não tem que fazer algumas adaptações para conseguir alguns benefícios de Deus, né. Então veja, ele disse: "Você não pega uma roupa velha", né, além disso ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. Você não vai pegar uma roupa que é velha, que já está estragada, "Ah, vou comprar um pano novo e colocar", não, você vai comprar uma roupa nova, né. Então Jesus quis mostrar que a partir daquele momento, da sua chegada, tudo começaria novo. Não tem por que remendar e usar as coisas da época de Abraão, de Isaac, de Moisés, aquilo que estava escrito na lei. Aquilo já passou, né, aquilo ali não haveria mais necessidade de que você colocasse um pano novo, pelo contrário, agora você tem que entender que com a chegada de Jesus, eles teriam uma nova caminhada, eles teriam outros motivos para orar, outros motivos para jejuar. Quer dizer, é uma nova caminhada. É isso que Jesus quis dizer ali, né. Se encaminhando para o fim, vamos aqui, ele disse aqui, olha só: "Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas." Novamente, quem estava lá, hein? Ó os pastores de novo, ó os pastores de novo, tentando enlaçar no encalço de Jesus. Perguntaram: "Por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado?" Jesus respondeu: "Vocês não leram as escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome?" Eles estavam, Davi, situando você aí, contextualizando, Davi estava num momento de guerra, de sítio, e aí eles chegaram dessa guerra. Quando eles chegaram ali junto com Davi e mais outros soldados ali, do seu exército pessoal, né? Diz, a Bíblia fala que que Davi então entrou numa área que era só para o sumo sacerdote e havia os pães sagrados. E Davi então comeu aqueles pães sagrados. Ele poderia fazer aquilo? Não, não poderia, porque ele não era sumo sacerdote. E aqueles pães eram sagrados e eram devotados a Deus para que os sumos sacerdotes fariam aquilo ali e comeriam, né, no seu processo de oferta. Então, entre aspas, é como se ele tivesse desobedecido, mas Jesus disse: "Não, ele não desobedeceu." Ele entrou, 26, ó, ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Aí Jesus então argumenta aqui dizendo o seguinte: então Jesus disse: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado." Jesus usa um raciocínio muito simples ali com os fariseus, nesse caso de Davi. Quer dizer, o que era mais importante? Os pães que eram devotados, que eram sagrados e que os sumos sacerdotes iriam devotar a Deus, ou a vida de Davi e os companheiros? A vida era mais importante do que o sacrifício. Jesus disse: "O sábado não é o sábado que é importante. O que importa é você entender o princípio por trás do sábado. Não é que o homem foi criado para o sábado, mas foi o sábado que foi criado para o homem." O que Jesus quis mostrar com isso? Ele quis dizer o seguinte: os israelitas passavam 6 dias da semana envolvidos nas suas atividades normais. Muitos deles praticando coisas iníquas, muitos deles pecando, cometendo pecados graves. Quando era no sábado, então eles iam e faziam a expiação dos seus pecados e levavam suas ofertas para o sumo sacerdote. E aí eles pagavam os seus pecados. Jesus quis mostrar o seguinte: olha, quer dizer que você passa a semana inteira pecando, vai lá no sábado e entrega, ou faz a expiação pelos seus pecados. Naquele sábado específico, a ideia central era que os israelitas entendessem que eram pecadores e que aquele modelo de remissão de pecados apontava que no futuro alguém deveria vir para resolver esse problema. E qual era o problema? Dos pecados.
Todos nós somos pecadores. Aqueles pecados todos os pecados que nós cometemos, no caso dos israelitas, os pecados que eles cometiam, e eles iam lá no sábado e ofereciam um sacrifício, um animal como sacrifício, um cordeiro, né? Aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que viria morrer por todos nós e pagar os nossos pecados no futuro. Em João capítulo 1, versículo 29, João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício maior, que era o de Cristo. Paulo falou sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 12, dizendo que tudo aquilo que fazia na época da lei de Moisés, era uma sombra das boas coisas vindouras. Então, tudo aquilo que você via lá no antigo Israel, eles eram um protótipo, eles prefiguravam algo futuro. O sacrifício dos cordeiros significava no futuro o sacrifício de Jesus Cristo. E tem 1 milhão de outras coisas que nesse vídeo a gente não vai dar para abordar. Mas o que quero mostrar com isso? Bem, esse é só um exemplo, uma referência para você entender do outro lado que a leitura da Bíblia pode ser fantástica. Depende só de você fazer a leitura, buscar fazer as suas aplicações. De tudo isso que nós estudamos hoje, no capítulo 2, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo. Qual foi o ponto mais interessante que você achou da leitura do capítulo 2 do livro de Marcos? Comente aqui abaixo, por favor. Outro ponto, que tal você começar hoje a leitura da sua Bíblia? Você escolhe. Pode começar a partir do livro de Gênesis, ou, se você preferir, pode começar a partir do livro de Mateus, depois você terminar todo, chegar em Apocalipse, você vai lá para Gênesis, é a escolha que você faz. Mas leia pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias. Se você fizer isso, um pouco mais de 1 ano, você vai conseguir ler toda a Bíblia e ter um conhecimento, pelo menos geral, do principal tema ou dos temas principais da Bíblia Sagrada. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você e eu estou à inteira disposição para te ajudar a tirar dúvidas, a propor alguns métodos e a te ajudar você e a sua família a se aprofundar no conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Grande abraço, a gente se fala no próximo vídeo. Até logo mais.